Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da disciplina de Ciências, e agora estarei ministrando para vocês mais uma aula de Ciências da Natureza para EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Muito bem. Professor, qual é o tema da nossa aula de hoje? Na nossa aula, iremos abordar o seguinte tema: consumo energético e os seus impactos ambientais. Muito bem. Professor, e o que temos para hoje dentro desse tema, consumo energético e impactos ambientais? Então, trago para compartilhar com vocês as seguintes informações. A princípio, irei fazer aqui uma breve revisão da nossa última aula. Em seguida, estarei trazendo explicações sobre o consumo energético e os impactos ambientais que esse consumo poderá causar. Em seguida, iremos também trazer aqui alternativas do que nós podemos fazer para melhorar essa situação desses impactos ambientais ocasionados devido ao consumo energético. Por fim, trarei para vocês um pequeno desafio. Muito bem. Professor, dentro desta breve revisão da aula passada, o que o senhor tem para nós? Então, basicamente, pessoal, a nossa última aula foi sobre as principais fontes de energia. Nós vimos que as fontes de energia, elas são classificadas em dois grandes grupos. Professor, quais são esses grupos? Esses dois grandes grupos nos quais nós podemos classificar as fontes de energia são fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis. O professor vai explicando com calma para que eu possa entender da melhor forma possível. Então, vamos lá. O que vem a ser fontes de energia renováveis? A própria nomenclatura, ela já diz, são aquelas fontes de energia que se renovam em uma escala de tempo, digamos assim, biológico, de uma forma rápida. Essas fontes de energia renováveis, elas são infinitas, não se acabam. Professor, o senhor pode citar para a gente, para que a gente possa relembrar quais são essas fontes de energia renováveis? Posso sim, como nós podemos verificar aqui em nosso slide. Fontes de energia renovável, nós temos a energia solar, energia eólica, energia hídrica, energia geotérmica e também outra fonte de energia que é bastante utilizada, que é a energia aí oriunda da biomassa. Professor, e com relação às fontes de energias não renováveis, o que o senhor tem para trazer para nós de uma forma na qual a gente possa relembrar a nossa última aula? Então, com relação às fontes de energias não renováveis, a própria nomenclatura já diz que ela não se renova, ou melhor, ela se renova, porém em uma escala de tempo muito longa. Leva aí milhões de anos para que essas fontes elas sejam renovadas, né? Digamos assim que ela passa por uma escala de tempo chamado geológico, que demora milhões de anos para que essa fonte ela seja regenerada. Ou seja, as fontes não renováveis, elas são esgotáveis ou elas são finitas, tá certo? Professor, cita para nós as principais fontes de energias aí não renováveis. Então, vamos conferir em nosso slide que as principais fontes de energia não renováveis nós temos aí, principalmente os combustíveis fósseis, né, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, assim como aí a energia nuclear. Professor, qual é a melhor? Diga-se de passagem que todas essas fontes de energia, elas apresentam vantagens e desvantagens. A saber, vamos prestar atenção aqui em nosso slide. Vamos partir do princípio da fonte de energia renovável. Quais são as vantagens? As vantagens são, trata-se de energia limpa, trata-se de poluir menos. Professor, fonte de energia renovável, ela polui, porém menos quando comparado com as fontes de energia não renovável, tá certo? Além disso, outra vantagem é que é permitida aí essa renovação a curto prazo, ou seja, em um tempo de escala biológica. Professor, quais são as desvantagens das fontes de energias renováveis? Desvantagem nós temos aí que ela requer o uso aí de bastante tecnologia, né? Ela causa também danos ambientais e sociais, porém menores quando comparado às fontes de energia não renováveis. Modifica as paisagens, além disso, pode provocar aí também a questão do desmatamento, né? Além disso, o alto consumo de água. São algumas das desvantagens dessas fontes de energia renováveis. Com relação às fontes de energias não renováveis, tem como principal vantagem que elas são utilizadas aí para a produção, para a obtenção dos combustíveis. Professor, só tem essa vantagem? Não. Outra vantagem das fontes de energias não renováveis, que também é utilizada aí para a produção da energia elétrica. Ok, professor? E quais são as desvantagens? Elas provocam aí a queima desse combustível fóssil, provoca aí a poluição da atmosfera. Além disso, apresentam aí alto custo para sua obtenção, dentre outras desvantagens, pode causar aí impactos ambientais seríssimos,
para a nossa população, tais como efeito estufa e chuva ácida. Na aula de hoje, iremos priorizar explicações sobre o efeito estufa. Muito bem, professor, e o que vem a ser o efeito estufa? O efeito estufa já é um processo natural, ele existe naturalmente. O que vem a ser o efeito estufa? O efeito estufa nada mais é do que a retenção de calor por certos gases que estão na atmosfera. Sabemos que a atmosfera é formada por diversos gases, dentre eles o gás oxigênio, o gás nitrogênio, em aproximadamente 78% do ar atmosférico é de nitrogênio e 22% aproximadamente é de oxigênio. Então, naturalmente, esses gases e outros, eles têm essa capacidade de reter o calor. E se não fosse o efeito estufa, que acontece naturalmente, praticamente a temperatura na Terra seria menos 30 graus Celsius. Isso iria ser bastante complicado para todos nós, não é verdade? Pois bem, o problema não é o efeito estufa, o problema é o agravamento do efeito estufa, que é ocasionado devido aí o aumento da quantidade dos gases poluentes na atmosfera. Ô, professor, e de onde vem esses gases poluentes? Esses gases poluentes, a sua quantidade aumentou desde a Revolução Industrial, que nós vimos lá em aulas anteriores. Então, o efeito estufa não tem problema, porque ele acontece de forma natural e tem essa função de manter uma temperatura adequada na Terra. Porém, o problema é o agravamento do efeito estufa, que é nada mais do que o acúmulo desses gases poluentes em alta atmosfera. Evita a dissipação do calor para as próximas camadas. E daí há um aquecimento global. E traz aí inúmeras consequências negativas. Vamos verificar em nosso slide. Então, como foi dito anteriormente, o efeito estufa é um fenômeno natural, né, que nada mais é do que a retenção de calor por certos gases atmosféricos. O problema é o agravamento do efeito estufa, que é ocasionado devido justamente aí ao acúmulo dos gases poluentes. Professor, quais são esses gases poluentes? Nós iremos ver dentro do instante, tá certo? Então vamos lá. Professor, quais são as causas? As principais causas são esse alto consumo energético, desmatamento, nós temos aí a questão da presença desses gases poluentes. Professor, quais são as consequências do efeito estufa, do agravamento do efeito estufa? São várias. Primeiro, esse aquecimento global promove aí o derretimento das calotas polares. Além disso, pode provocar um aumento do nível do mar, né, nível do oceano, causando aí inundações que poderão prejudicar aí a agricultura. Professor, relembra para mim, por gentileza, o que é agricultura? Relembro sim. A agricultura nada mais é do que o cultivo de plantas. Então, o efeito estufa, ele também tem essa consequência na agricultura, tá certo? Dentre outras consequências graves para a população. Professor, quais são os principais gases poluentes do efeito estufa? Nós temos vários. Os principais são o dióxido de carbono, como nós podemos verificar aqui no slide, que é o CO2. Nós temos também o gás metano, o óxido de nitrogênio, são os principais gases poluentes. Ok? Ô, professor, quem são os principais responsáveis pela emissão desses gases poluentes? Nós temos aí diversas fontes de energia, a agropecuária também libera bastante quantidade de gás metano, que também é um gás poluente que contribui aí para o agravamento do efeito estufa. Ok, professor? Tudo bem. Professor, e o que nós podemos fazer para minimizar esse agravamento do efeito estufa? Existem várias alternativas. Dentre elas, destaque-se aí economizar energia elétrica, evitar utilizar carros, né? Utilizar mais o transporte coletivo, né? O transporte público. Além disso, dá preferência por carros movidos aí a álcool. Ô, professor, a queima do álcool não libera gás poluente? Libera. Mas quando nós plantamos a cana, por ela realizar o processo de fotossíntese, ela retira o dióxido de carbono do ar atmosférico. O dióxido de carbono, ele é um poluente. Então, é como se ficasse equilibrado a produção e o consumo desse gás poluente, tá certo? Além disso, é importante que a gente sempre procure reduzir aí a emissão desses gases poluentes. Eu deixo agora para vocês aqui um pequeno desafio, que diz o seguinte: assinale a alternativa que não representa uma ação antrópica positiva. Qual dessas alternativas não é uma ação antrópica positiva? Então, vocês vão analisar essas alternativas, letra A, B, C, D e E, e responder de forma correta e depois nos envia, tá certo? No mais, eu gostaria de deixar a seguinte frase para vocês. Lembrem-se de que cuidar do meio ambiente, cuidar do planeta, está em nossas mãos. Valeu, pessoal. Por hoje é só.